na parte de segunda-feira, Jesus e as crianças. O que Jesus fez pelos que levaram as crianças até ele? Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, vamos ver os versos 13 até o verso 16. Leia comigo. E traziam-lhe meninos para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. E Jesus, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os meninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como um menino, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-os nos seus braços, impondo-lhes as mãos, os abençoou. Pense um pouco, imagine um pouco, Jesus Cristo recebendo as crianças nos seus braços, abençoando-as. Imagine um pouco nos discípulos tentando impedir que as crianças chegassem até Jesus. Os discípulos achavam que Jesus tinha coisa muito mais importante para fazer do que ficar se distraindo com as crianças. Por isso eles tentaram impedir que as crianças viessem até Jesus. Mas Jesus disse: Deixem os meninos virem até mim, não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como um menino, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-os nos seus braços, impondo-lhes as mãos, os abençoou. Esse mesmo Jesus quer abençoar o seu filho, a sua filha, a sua criança. Vamos, como pais, trazer nossos filhos diante do Senhor, para que sejam abençoados pelo Senhor. Deus ama as criancinhas. Embora as crianças fossem desejadas no mundo antigo, especialmente os meninos, na cultura predominantemente masculina, o nascimento e a infância não eram fáceis. Os riscos de morte eram elevados para as mães durante o parto e para os recém-nascidos, bebês e crianças. Muitas culturas usavam medicamentos tradicionais e amuletos para proteger essas pessoas vulneráveis contra supostas forças malévolas. As crianças ocupavam uma posição social inferior, semelhante à dos escravos. No mundo greco-romano, crianças com deficiências físicas ou que fossem indesejáveis eram expostas ou jogadas em um rio. Os meninos eram mais valorizados do que as meninas. Às vezes, meninas eram deixadas para morrer na natureza. Algumas vezes, bebês abandonados eram resgatados para serem criados e vendidos como escravos. Os discípulos não entenderam o conceito de receber o reino de Deus como uma criança. Então, repreendiam as pessoas, as mães que estavam levando suas crianças para serem abençoadas por Jesus, talvez pensando que Jesus não tivesse tempo para uma tarefa tão simples. Eles estavam errados. Graças a Deus, os discípulos estavam errados. Jesus ficou indignado. No Evangelho de Marcos, Jesus tem reações surpreendentes em relação às pessoas. E é interessante que uma das suas fortes reações tenha sido em relação às pessoas que queriam afastar as crianças de Jesus. Jesus insistiu que os discípulos não deveriam impedir as crianças. Por quê? Porque o reino de Deus pertence a elas e devemos recebê-lo na atitude de uma criança. Provavelmente uma referência à confiança simples e irrestrita de uma criança em Deus. Não deixem que seu caráter não cristão represente mal a Jesus. Não mantenhamos os pequeninos afastados de Jesus por nossa frieza, por nossa aspereza. Nunca devemos dar motivo para que as crianças pensem que o céu não seria um lugar aprazível para as crianças. Queridos, não falemos de religião como de uma coisa que as crianças não possam compreender, nem procedam como se não se esperasse delas, das crianças, que aceitassem a Jesus. Não vamos dar para as crianças a falsa impressão de que elas tenham que abandonar ou renunciar tudo que seja agradável à vida. Devemos ter cuidado para mostrar Deus como um pai amoroso, Jesus Cristo como um bom amigo, que tem prazer em tomar as crianças nos braços, abençoá-las, ser amigo delas. Como você pode revelar melhor Jesus para as crianças
que vivem ao seu redor. Lembrem-se que o pai e a mãe são, diante das crianças, representantes de Deus. Eles terão uma boa e correta compreensão de Deus mediante o nosso comportamento. Dependendo da nossa reação, da forma como nós tratamos as nossas crianças, nós podemos estar dando uma falsa compreensão do que é Deus, de quem é Deus. Por isso devemos usar de muita bondade, de muita cortesia, de perdão, de tolerância, porque Deus é tolerante conosco, mesmo quando nós erramos 2 ou 3 vezes, cometemos o mesmo pecado. Deus está disposto a nos perdoar, e Ele nos abraça, e Ele faz questão de mostrar que Ele nos ama. Isso Deus fez com Davi. Quando Davi perdeu aquele primeiro filho de Batseba, ele chorou muito pela morte daquela criança, mas Deus disse, eu vou abençoar o segundo filho. Deus fez questão de mostrar para Davi que ele estava perdoado, que o passado estava apagado e enterrado. E Deus abençoou a segunda criança, chamando-a de Salomão, aquele que foi um tipo de Jesus Cristo, um tipo do reino do Messias. Jesus ama as criancinhas. Vamos mostrar para as crianças, em nosso trato com elas, que Deus é amor. Aleluia!